A Páscoa no Brasil não faz sentido. Deixa eu explicar. Quando eu cheguei aqui no Brasil, não, perdão, quando eu cheguei aqui na, na Áustria, me chamou muita atenção o quão bonito a primavera é. Isso me levou a começar a perceber a relação entre a data da Páscoa e a transição da primavera, que é completamente pontual e cronometrada, sempre. Há 15 anos é sempre pontual, mas assim, magicamente pontual. Até a relação da sexta-feira com o domingo é fascinante. Eu me lembro de poucos domingos de Páscoa que foram de chuva. Quer dizer, eu não me lembro de domingo de Páscoa que foi de chuva, mas eu me lembro de alguma sexta-feira de... como é que se chama aí? Da Paixão, que foi nublada e chuvosa, etc. Assim, eu não sei explicar, mas eu acho fascinante isso. Então eu percebi que é sempre bonito, e daí eu comecei a perceber, bom, mas faz sentido essa coisa de renascimento de Cristo com a primavera. Tipo assim, tem coisa mais lógica que isso, daí depois eu comecei a pensar, pô, isso daí não pode ser um acaso. Então eu comecei a estudar e eu descobri a tal da astroteologia. A astroteologia tem duas camadas. Uma, ela é bem histórica e antropológica e arqueológica. A segunda camada ela é louca mesmo. Ela começa a descer na... Eu não vou chamar que é teoria da conspiração, vou dizer, é teoria do ulalá mesmo. Mas nessa caminhada, por volta de 2015, eu comecei a descobrir muita coisa importante, 2016. E ficou para mim mais que evidente isso, assim, completamente fora de discussão, que existe uma sincronia material dos ritos cristãos com a natureza aqui, com o que acontece na natureza. Só deixa eu tenho que colocar o meu não distúrbio aqui, peraí. Ah, tem uma sincronia. Então, isso me levou a um conflito muito sério, porque, como todos analisam, existe esse problema do se a ressurreição de Cristo foi fatual ou não. Seja ou não seja fatual, o que eu percebi é que no Brasil a experiência da Páscoa ela é completamente abstrata. Por quê? Porque você não tem essa sincronia concreta com a natureza. Tu não tem essa harmonização de combinação com a criação. Então, o cristão aqui, ele pode harmonizar não só o fato de que Cristo renasce, mas que a natureza acompanha isso, ou seja, a criação. No Brasil, não. Tipo, no Brasil, a natureza não revela o conteúdo da fé dessa forma. Se tu acredita na ressurreição. Agora, se tu não acredita na ressurreição, pior ainda. Quer dizer que tu perde todo o contato com aquilo que seria o mais sagrado, que é exatamente a percepção do, do equinócio de verão e o momento que o sol deixa o sol literalmente renasce do inverno. Então isso seria aí por volta de outubro, né? Então se perde essa percepção e se perde a oportunidade de ter a natureza como a revelação concreta da tua experiência mística. Isso é independente da fé católica, como tu vê.
O, o problema de hoje é que a gente tem uma relação muito abstrata com religião em geral, mas principalmente no catolicismo é completamente abstrato. E eu falo isso como organista que trabalhou nisso há 12 anos. O rito católico, ele é completamente abstrato, ele não é orgânico, ele não entra nas tuas entranhas como deve entrar, ele não entra no teu inconsciente. O melhor rito ainda é o em latim, por isso que eu comecei a trabalhar na missa em latim aqui em Viena, e ele é muito mais difícil, e principalmente para música, para o organista, ele é ele é a prova de fogo, porque tu tem que tocar durante a missa toda de modo contínuo, e não tem sinais muito claros, é uma missa muito difícil de acompanhar. E exige também que tu domine as técnicas de contraponto e de música antiga mesmo, senão soa feio. Na missa católica, tu pode fazer qualquer coisa, virou uma salada hoje em dia. Então, esse rito ele não entra no teu inconsciente do jeito que deveria. Então, como tu não tem nenhum rito e nem a e nem a expressão material concreta na natureza, sobra uma fé completamente abstrata. É isso que a gente tem no Brasil. É óbvio que existe o aspecto concreto da fé do ponto de vista protestante e interior, da tua subjetividade, não tem dúvida quanto a isso. Mas exatamente isso que é o problema, as pessoas não percebem a importância do aspecto simbólico, concreto e sensível. E é por isso que o Brasil nem se desenvolve nesse aspecto. O Brasil não desenvolve símbolos e elementos sensíveis de alta qualidade para viver a fé. Então tu não tem uma ópera de qualidade, nem um filme de qualidade, nem uma sinfonia de qualidade, nem uma cantata de qualidade. Isso não existe. Então fica muito complicado toda essa questão da experiência da Páscoa no Brasil, e o que sobra é o coelhinho. É a única coisa que sobra. Agora, quanto ao coelhinho, isso é muito interessante. Aqui falta coelhinho, mas é outro sinal de que aqui na Áustria é um país mais católico. Então, nos mercados, tu não vê essa decoração toda de coelhinho da Páscoa. O que tu vê é o chocolate sendo vendido muito cedo e os ovos de Páscoa sendo vendidos muito, muito cedo. Mas não existe uma loucura capitalista da Páscoa tão forte como tem no Brasil, de outdoor e toda essa invasão toda. Até porque aqui não tem os outdoor enchendo o saco, né? O que tem é no ponto de ônibus, etc. O que não significa que o capitalismo aqui seja subdesenvolvido, aliás, pelo contrário, o capitalismo aqui ele é bem desenvolvido, apesar de ainda ser integrado com essa dominação e falcatrua toda da União Europeia, né, que cria um modelo de metacapitalismo que, na verdade, no fim das contas, é altamente parecido, similar aos... Não similar, mas se alinha muito com o socialismo e até com o comunismo. Então, a Páscoa aqui, ela ao menos oferece a experiência concreta. Agora, mais importante para mim do que a questão católica é a questão da ritualística em si. E a questão da experiência concreta do sentido. Isso é o que mais me importa hoje. Então, no Brasil, a Páscoa, para fazer sentido, deveria ser movida para outubro. E o Natal para o inverno. Entendeu? Eu não consigo ver de outra forma. E eu sei que isso é um grande problema, porque como que seria isso? E tem várias objeções também, né? Porque como é que tu vai criar no Brasil o passado do Natal? Não tem como. E como é que tu vai criar no Brasil o passado da Áustria? Porque quando Jesus foi crucificado e renasceu, foi de fato aqui na primavera.
entende? Então, tu não tem como transferir toda essa carga realística e ontológica do, do fato ou do mito. Como eu sou forçado a acreditar que é um mito, eu gostaria que a ressurreição fosse um fato físico, biológico. Como eu sou forçado que isso é um mito, mas o que não tira o poder da ressurreição, para mim, ao contrário, é exatamente o que é que aumenta o seu poder de comunicação e de criação de um meme. O que é o meme? É aquilo que vai sendo transferido de cabeça para cabeça como uma informação compacta, né, e transferível. Então, o poder de Cristo como mito, na minha opinião, ele é maior. Então, isso mostra que que a experiência europeia, seja como mito ou como fé católica literal, vai estar sempre atrelado à questão da primavera. Se tu for também for bem estrito quanto ao ponto de vista teológico, como é que tu vai negar a sincronia de Cristo com a primavera, entende? Do ponto de vista da criação? É claro que a teologia diria que a fé de Cristo vai ser a mesma em qualquer ponto do globo, mas o fato é que aqui, ou por exemplo em Jerusalém, etc., tu tens a possibilidade de experiência concreta, e a experiência concreta ela é sempre mais forte. É por isso que o ritual é sempre uma concretização. O ritual é sempre essa transferência do elemento mítico, desse elemento memético, né, na concretude. É disso que se trata, no tempo e espaço. É essa ligação do transcendente e do imanente por meio de símbolos. Então, eu acho isso uma questão fantástica. E quem é que está falando sobre isso, né? E não só um problema brasileiro, religioso, mas universal. Porque também aqui não se percebe isso. Mas aqui o problema é diferente. Aqui a abstração, aqui a negação do fato óbvio da relação do renascimento com o renascimento do sol na primavera, né? Então é a negação do fato de que aqui o sol morreu no inverno e renasceu. É a negação da relação disso com o mito de Órion, que foi cegado por Oenópios, né? Que foi traído, ele trabalhou para Oenópios e foi traído, e como punição ele foi cegado e ficou vagando muito tempo cego pela terra até ouvir como é que se diz, um blacksmith, aquela pessoa que faz espada, o forjador, e daí ele achou Efésios. E quem ajudava Efésios era Cedalion. Cedalion era um ajudante que daí poderia ver as coisas. Órion era cego. E Cedalion ajudou o Órion, ele foi no ombro do Órion, guiando ele. Então o Órion era cego, o Cedalion foi no ombro. E o Órion era um gigante, então o Cedalion fica que nem um anão. E o guiou na direção certa, na direção do sol. E porque ele seguia a direção certa, na direção do sol, ele passou a ver de novo. É por algum motivo que agora me falha a memória, Órion saltou no abismo e virou estrela. Então ele brilha no céu porque agora ele é a estrela, e aquilo que era escuridão, que era a sua experiência, a experiência de ser cego, é exatamente o que o faz brilhar como estrela.
É uma história linda da mitologia grega. Então isso foi antes de Cristo. E é super parecido com a história de Cristo. E tem várias outras. Então a ignorância católica me incomoda muito, porque no fim o que falta no mundo hoje em dia é uma ligação com a natureza do ponto de vista mítico, espiritual e do sagrado. É isso que falta. Não é a religião da instituição, não é a religião de política, não é o creio porque creio, não é tenho fé porque tenho fé, mas é a experiência religiosa fundada e sábia. Eu acho que é isso que falta. Então, nesse sentido, eu fiz esse vídeo. Desejo feliz Páscoa para vocês e segue o canal para se inteirar mais sobre esses assuntos. Provavelmente meus próximos vídeos vão ser em inglês, porque, para falar a verdade, às vezes eu perco o tesão com muitos brasileiros e com a situação do Brasil. Eu sinto que eu estou perdendo energia falando apenas para os brasileiros. Mas prove que eu estou errado. Deixa um comentário, vou fazer mais vídeo em português. Até mais. Tchau, tchau.